Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro na presença de Deus. E hoje é um sábado, nós queremos compartilhar um testemunho, mais uma das obras que Deus realizou. Mas eu quero antecipar antes para dizer para quem me ouve, que esses testemunhos que eu conto, não atribuo a nenhum desses acontecimentos, desses milagres poderosos que Deus fez, a qualquer condição minha. Eu tenho certeza que Deus foi misericordioso por sua bondade, por sua misericórdia, e diz a Bíblia, a causa de não sermos consumidos. Nenhuma virtude minha, nenhuma capacidade minha entra, né, nesse contexto. Eu sei que tudo que eu atribuo a esses milagres, a esses acontecimentos, a essas ocorrências, foi obra do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Só Ele é digno de louvor, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. O ser humano apenas somos vasos que somos usados por Deus por sua grande misericórdia e não é por nenhum mérito nosso. Eu tenho relembrado algumas obras na passagem do ano de 74, por volta do ano de 1974, na cidade de São Carlos, né? Mas antes de narrar o testemunho, eu quero compartilhar dois versículos do Salmo 37, que é o Salmo, versículos 39 e 40 do Salmo 37, que diz assim: Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Então toda obra realizada pertence a Deus, todo mérito, todo louvor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor Deus. E na cidade de São Carlos, nos idos anos de 1974, 75, estávamos eu lá, pastor Paulo Roberto, que tem acompanhado as nossas lives, né? Era meu pastor auxiliar. E nós tínhamos a tarde da bênção, que se tornou tradicional no tabernáculo ali, onde nós realizávamos os cultos, as reuniões. E era realizada uma reunião às terças-feiras, às 3 horas da tarde. Era das 3 às 5 horas. Era uma festa. Aquilo lotava, ficava abarrotado de gente. Pessoas que não conseguiam ir lugar dentro do salão ficavam do lado de fora, pela calçada, pela rua. Eu mandei colocar 2 bocas de alto-falante na frente do tabernáculo do templo ali, para que o povo que não pudesse entrar pudesse acompanhar a mensagem, a pregação da palavra de Deus de fora, né? E nessas tardes maravilhosas, que nós recordamos com muitas saudades, eu e o pastor Paulo Roberto, comentamos esses acontecimentos, esses eventos, né? Porque estávamos juntos lá. Muitos milagres que nós presenciamos para a honra, glória, louvor e adoração no nome do nosso Deus, provando que Jesus não está morto, mas que Ele vive e reina eternamente, como Ele faz até hoje. Jesus continua operando, continua operante, continua atuando e realizando seus milagres, que é impossível aos olhos humanos, Deus resolve. Mas né, nessas tardes da bênção, às terças-feiras, às 3 horas da tarde, há pessoas que eram fiéis, não faltavam. E eu não sei porquê, ao longo desses anos todos, um nome que nunca me saiu da lembrança era de um senhor que vinha com a família, as filhas traziam, muito magrinho, muito debilitado, muito branquinho. E o nome dele era Albino, né? Era Albino. Ele já deve ter passado para o senhor com certeza, que já era idoso naquela época. E o Albino frequentava as reuniões, eu sempre olhava porque ele ficava ao lado direito do púlpito, né? Nos bancos que ficavam ao lado direito, ele sempre ali muito debilitado, muito cansadinho, né? Assistindo os cultos. Eu fiquei sabendo depois que eu não sabia, ele parece que tinha feito uma cirurgia no estômago e ele não podia mais se alimentar normalmente, de maneira convencional, não podia comer um prato de feijão com arroz,
não podia se alimentar. Ele se alimentava por soro, por medicamentos ou pela orientação médica, né? E o Albino frequentava os cultos. Interessante que num desses cultos, né, ele não foi chamado à frente, não recebeu oração na frente, não houve revelação, não houve nada. Ele, sentado no lugar dele, enquanto eu pregar isso, ele declarou depois para mim, contou o testemunho. Estou repetindo as palavras dele, né? Ele, enquanto assistia o culto, né, ou participava do culto de cabecinha baixa, né, ouvindo a palavra de Deus, ele de repente ouviu como se fosse um trovão. Ele abriu os olhos, olhou para o púlpito, ele não me viu, ele viu um raio de luz que saiu do púlpito e veio em direção a ele, aquele raio de luz, e ele sentiu uma energia, uma força tremenda, mas ele não falou para ninguém, não comentou com ninguém, e só tomou aquele impacto, né? Ele contando que ele tomou aquele impacto, aquele raio de luz saiu do púlpito, veio até ele e energizou ele, foi como um choque elétrico, né? Mas ele não contou nada para mim na hora, não disse nada. Terminou o culto, aquele movimento de saída, todo mundo querendo sair rapidamente, porque já era tarde, às vezes ia até 5h30, 15 para 6 o culto, né? E ele saiu acompanhado da família. Verdade é que depois de umas 2 horas, mais ou menos, eu estava em casa, né? E fui procurado pela sua família, a família do Albino, né? E disseram: pastor, pelo amor de Deus, o Albino vai morrer, porque ele chegou em casa, disse que estava curado, garantia que estava curado, e ele fez um prato de comida, se alimentou, ele não podia jamais fazer isso por ordem médica, ele morreria se ele fizesse isso. Ele comeu um prato de comida como um operário come, e ele está roncando, passando mal, o senhor pode ir até em casa? Eu fui até a casa do Albino para ver o que estava acontecendo, né? Quando cheguei lá, ele estava dormindo, roncando, roncando depois de ter se alimentado. Verdade é que o Albino tomou posse da sua bênção e ele foi curado instantaneamente. Não foi por revelação do pastor, não foi por uma oração especial nem nada. Ele viu o raio de luz que Deus mandou no púlpito e alcançou o coração dele. Ele se sentiu curado, sentiu o desejo de chegar em casa e comer, se alimentou e o Albino foi curado milagrosamente. Eu me lembro que até saiu uma reportagem no jornal A Tribuna de São Carlos. Eu gostaria de encontrar esse exemplar. Vou tentar ver se eu encontro onde ele deu a informação para o repórter, né? Contou o testemunho dele que ficou registrado na Tribuna de São Carlos, eu não me lembro o dia, né? Mas nunca mais esqueci do nome dele, Albino Claro. Ele já passou para o Senhor, certamente, né? Mas foi curado pela sua fé, pela obra que Deus realizou na sua vida, no seu corpo. Ele se sentiu curado. Isso é agir por fé, meu irmão, minha irmã. Por isso, se você tem um problema de saúde, tem um problema, alguma luta, em alguma circunstância que você está passando, Deus é real, Jesus Cristo é real. Ele cura, liberta, salva, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o testemunho que eu queria compartilhar com você. Eu estou olhando aqui o tempo da gravação, porque agora eu vou orar por você. Você que me acompanhou nesse testemunho, é o testemunho de cura do Albino Claro, que tinha um problema de estômago. Eu não sei se ele tinha sido operado, não me lembro, não me recordo. Parece que ele tinha sido operado e o estômago dele não suportava mais alimento. Mas depois que Jesus operou, tudo foi possível, ele ficou curado, ficou liberto e passou a se alimentar normalmente. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos orar agora. Que esse testemunho fortaleça o seu coração, a sua fé, a sua vida espiritual. Se você quer orar comigo agora, feche os seus olhos, acompanhe essa oração através desse canal do YouTube. Nós vamos orar por todos, pela sua família, pelo seu lar, pelos seus negócios, pelas suas necessidades. Amém? Vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, crendo que o mesmo Jesus que operou em 1974, operou na igreja primitiva, na igreja apostólica, na época de Jesus,
é o mesmo Senhor que opera nos dias de hoje e operará sempre. Senhor, eu oro agora por essas famílias que oram comigo, por esse pai de família, por essa mãe de família que ora, Senhor, que precisa, tem uma necessidade no seu lar, na sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, olha pelos enfermos que necessitam da restauração da sua saúde. Em nome de Jesus, ó Deus, estende as tuas mãos de milagre, opera pelo poder do teu Espírito sobre estas vidas, porque eu oro em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a honra e glória do teu nome e do teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Creia, Jesus é vivo, real e está operando e opera na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.